Colegas, quero lhes dar uma dica de prova, ou seja, uma questão que vai ter grande possibilidade de cair na prova dos senhores. Essa questão foi cobrada na minha prova oral de delegado de Polícia Federal, na disciplina de Direito Administrativo. Ou seja, citou o seguinte caso hipotético. Uma viatura da Polícia Federal atropelou um jovem de 17 anos que veio a falecer. E esse jovem se encontrava embriagado e também não tinha um salário fixo. Neste caso, qual seria a responsabilidade do Estado? Para que seja respondida essa pergunta, primeiro é preciso analisar todo o contexto histórico, como houve a evolução da teoria da responsabilidade administrativa do Estado. Antes vigorava a teoria da irresponsabilidade do Estado, conforme o absolutismo monárquico que vigorou na França e na Inglaterra. Ou seja, o rei nunca errava. E o Estado, mesmo que se cometesse um ato ilícito, ele não poderia ser responsabilizado por isso. Em seguida, houve a evolução para a teoria subjetiva em relação aos autos de gestão, ou seja, o Estado só responderia se houvesse, no caso, a prática de ato de gestão. Por outro lado, se o Estado, mesmo que cometesse um ato ilícito, ele estivesse praticando um ato de império, ele não poderia ser responsabilizado, conforme a supremacia do interesse público sobre o privado. Mas essa teoria era muito criticada, porque é difícil separar o que seja ato de império e ato de gestão. Em seguida, houve a responsabilidade subjetiva do Estado pelo fato de serviço, desenvolvida na França. Ou seja, se o Estado prestou o serviço mal, defeituoso, ou foi omisso na prestação de serviço, ele deveria ser responsabilizado. Mas essa teoria, ela admitia a inversão do ônus da prova, ou seja, era o Estado que deveria comprovar que não agiu com dolo, ou que não agiu com culpa, ou então algum excludente de algum elemento da responsabilidade. Em seguida, houve a evolução para a teoria da responsabilidade objetiva, que vigora hoje em nosso ordenamento jurídico, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ou seja, o Estado, mesmo que ele pratique um ato lícito, ele vai responder, desde que haja o fato do serviço, ou seja, a conduta culposa ou dolosa do Estado, omissiva ou omissiva, o nexo causal entre o fato do serviço e o dano. No exemplo hipotético, há os 3 requisitos da responsabilidade objetiva, ou seja, o fato do serviço, que se constitui no atropelamento da vítima pela viatura da Polícia Federal, o nexo causal entre o fato do serviço e o dano, que foi a morte do jovem de 17 anos, e houve também o dano, que é a morte do jovem. Ou seja, nesse tipo de responsabilidade independe da comprovação de culpa, ou seja, o Estado agiu com dolo ou culpa, bastando a comprovação do fato de serviço, nexo causal entre o fato de serviço, o dano e o dano. Porém, essa teoria ela admite excludentes de licitude, tais como a culpa exclusiva da vítima, fato terceiro, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior. Por outro lado, a responsabilidade sobre a teoria do risco integral, que se aplica no âmbito do direito ambiental, ela não admite excludentes de licitude, ou seja, não admite excludentes de nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior. Essa responsabilidade do risco integral, a teoria do risco integral, que é aplicada no âmbito do direito ambiental, também é a responsabilidade objetiva. Ou seja, a diferença entre a responsabilidade do risco, entre as teorias do risco administrativo e entre a teoria do risco integral, é que a última não admite excludentes de nexo causal, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. E no exemplo hipotético, ainda que o jovem se encontrasse embriagado, isso não exclui a responsabilidade do Estado, uma vez que, se houver, por exemplo, a concorrência de culpas entre o Estado e a vítima, a jurisprudência do STJ entende que deve haver apenas a redução
do valor da indenização. Ou seja, só se houvesse a culpa exclusiva da vítima é que o Estado não seria responsabilizado. Mas no caso, como não houve a culpa exclusiva da vítima, houve uma culpa concorrente, neste caso não há exclusão da responsabilidade do Estado. Também foi perguntado nessa prova oral qual é o requisito da ação de regresso. O requisito é que haja o trânsito julgado da sentença que condenatória da União. Ou seja, embora haja uma corrente que entenda que na ação que foi movida pelo cidadão, o Estado a União possa fazer a denunciação da lide, outra corrente entende que não seria cabível a denunciação da lide, uma vez que na ação de regresso do Estado é discutida a responsabilidade subjetiva, ou seja, o Estado tem que comprovar o dolo ou culpa do agente público. Por outro lado, na ação que foi proposta pela família da vítima contra a União, a responsabilidade que vigora é objetiva, ou seja, a família da vítima não precisa comprovar que o Estado agiu com dolo ou culpa, ou seja, que a União agiu com dolo e culpa. Portanto, como há diferentes tipos de responsabilidade, ou seja, na ação de regresso, a União tinha que comprovar a responsabilidade subjetiva do cidadão. E na ação principal, independe de comprovação do elemento subjetivo. Neste caso, haveria tumulto processual. E o requisito imprescindível, então, para a ação de regresso, é que haja sentença condenatória da União transitada em julgado. E no caso, a União sendo condenada, ela pode entrar com a ação de regresso contra o funcionário público que causou o dano, ou seja, o que conduzia a viatura, desde que comprove que ele agiu com dolo ou com culpa, ou seja, que ele agiu com negligência, imprudência, estava em excesso de velocidade, ou o motorista funcionário da União estava embriagado. E também, senhores, foi perguntado qual seria o valor da indenização. Segundo o entendimento do STJ, até os 25 anos da vítima, seria o valor do salário mínimo, seria pago 2/3 do valor do salário mínimo. E a partir da data que a vítima completasse os 25 anos, o valor da indenização a ser paga pela União seria 1/3 do salário mínimo. Porque a partir dos 25 anos, segundo o entendimento do STJ, pressupõe que a vítima já constituiria família através do casamento e já não auxiliaria mais a sua família. Então, senhores, e também uma última consideração. Quanto até que período seria pago o valor da indenização, segundo o entendimento do STJ, é até os 65 anos, com um período de sobrevida de 5 anos, ou seja, poderia ser pago até os 70 anos, conforme a expectativa de vida do brasileiro, formulada pelo IBGE. Então, eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.